Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação do milho lá no Mato Grosso, vamos falar do mercado de exportação de carne suína. Você vai ver que o setor agrícola teve um maior uso de defensivos nas lavouras comerciais. Vamos comentar sobre a estimativa da produção de milho e vamos comentar sobre a geopolítica. O Brasil está preparado para a desglobalização? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a situação do milho lá no Mato Grosso. O milho, segundo a safra no Mato Grosso, deve ter uma perda irreversível de aproximadamente 4 milhões de toneladas agora neste ciclo 21-22, ante o potencial inicial com a estiagem prolongada que já afetou mais de 10% da produção de todo o estado. Nessa quarta-feira, a Associação dos Produtores lá do Mato Grosso, a AproSoja, divulgou essa informação. A safra do cereal ela foi estimada em 36 milhões de toneladas, é o que diz a AproSoja. Mas com base em um relatório da equipe técnica da própria entidade, a perspectiva da AproSoja Mato Grosso é mais pessimista que a do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, que foi divulgada no início deste mês, que cita uma produção de mais de 39 milhões de toneladas. E segundo o IMEA, o volume ficou abaixo do esperado em razão de um menor volume de chuvas. Algumas lavouras estão com até 50 dias sem chuvas significativas ou com um volume abaixo de 10 milímetros. E agora vamos falar sobre o mercado de exportação de carne suína. De acordo com os dados preliminares da balança comercial que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, nas 2 primeiras semanas de maio, os embarques de carne suína fresca, refrigerada ou congelada somam 78 mil dólares. O valor por média diária de 7.800 dólares, representa uma queda de quase 31% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço pago por tonelada registrado na parcial do mês, de 2.352 dólares, é 9,7% menor que o valor pago para o mês de 2021, que foi de 2.604 dólares. A média diária de embarques em maio do ano passado foi de 4.300 toneladas, enquanto a média registrada para o mês em 2022 de 3.300 toneladas. No total, até a terceira semana, o Brasil já embarcou 33.500 toneladas de carne suína. E agora eu vou comentar sobre o maior uso de defensivos nas lavouras comerciais. Os agricultores brasileiros ampliaram o seu investimento na proteção dos cultivos do ano passado. E o resultado foi um aumento de 12,1% na área tratada com agroquímicos. Pelo menos é o que informou em primeira mão o AgroPages, o Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. De acordo com a pesquisa conduzida pela Spark Inteligência Estratégica, foram aplicados insumos da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de hectares, ante 1 bilhão e 600 milhões de hectares no ano anterior. As pulverizações contra cigarrinha, por exemplo, tiveram elevação de 98%. Já as aplicações contra a mosca branca e percevejos subiram 29% contra a mosca branca e 25% contra percevejos. Os agricultores também utilizaram mais fungicidas protetores, 18% em 2021. Como a safra de grãos brasileira na temporada 21-22 está estimada em quase 270 milhões de toneladas,
o que representa um aumento de 5,4%. A colheita anterior, a aplicação de pesticidas cresceu principalmente devido ao aumento de pragas, doenças e ervas daninhas de difícil controle. O conceito de área tratada é o resultado da multiplicação da área cultivada em hectares pelo número de aplicações de defensivos e ainda pelo número de produtos formulados em cada uma das aplicações. Segundo o Sindiveg, as estatísticas de área tratada representam um importante indicador para medir a contribuição efetiva da indústria de defensivos agrícolas com a proteção e defesa dos cultivos e mostram que o produtor tem investido cada vez mais em tecnologia e prevenção contra as pragas, doenças e ervas daninhas. O crescimento da área plantada comprova o compromisso dos agricultores brasileiros em aumentar a produção de alimentos para atender à crescente demanda brasileira e global. Para isso, a indústria de defensivos agrícolas não mede esforços, aumentando a oferta de novos produtos e tecnologias eficazes, além de ampliar financiamento no campo, complementa o dirigente da Spark. Outro fator responsável pelo crescimento da área tratada envolve constante aumento dos desafios fitossanitários com a expansão de pragas, doenças e ervas daninhas de difícil controle. E agora vamos comentar sobre a estimativa da produção de milho. Essa estimativa da produção de milho ela foi de 111,9 milhões de toneladas, aumento de 27,5% em relação ao ano passado, após uma forte queda na produção em 2021, efeitos do atraso do plantio e da falta de chuvas nas principais unidades da federação produtoras. Aguarda-se um ano dentro da normalidade, notadamente durante a época de segunda safra, que é a principal e deve responder por 77% da produção brasileira. A produção nacional de milho deve alcançar um novo recorde, conforme levantamento publicado pelo IBGE. Para o milho de primeira safra, a estimativa é de uma produção de 25,3 milhões de toneladas, um aumento de 2,7% em relação ao mês anterior e declínio de 1,4% em relação à safra de 2021, apesar do acréscimo de 7,2% na área a ser colhida no comparativo anual, tendo o rendimento médio apresentado uma redução de quase 8%. Embora as chuvas tenham chegado de forma antecipada na maior parte do país, iniciando o ano agrícola no tempo certo. A partir da segunda metade do ciclo da cultura, faltaram chuvas na região sul, o que derrubou o potencial dessa safra. Para o milho de segunda safra, a estimativa da produção é de 86 milhões de toneladas, um declínio de 0,7% em relação ao mês anterior. Contudo, um aumento de 39% em relação ao ano passado, com crescimento de 6,4% na área plantada e de 8,4% na área colhida. E agora vamos falar um pouquinho da conta que eu e você temos de pagar dentro dos próximos meses. A estimativa foi aprovada pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e pode resultar em um impacto médio de 3,3% na conta de luz dos consumidores do Brasil. O consumidor vai arcar agora este ano com um déficit de 30 bilhões de reais da conta de desenvolvimento energético. O efeito varia conforme as regiões. Os consumidores da região sul, sudeste e centro-oeste terão impacto nas contas de 4,6%. Para os consumidores da região norte e nordeste, o aumento será um pouco menor, 2,4%. O resultado negativo de 2022 será 54% maior que o de 2021. No ano passado, a CDE, que é Conta de Desenvolvimento Energético, registrou um déficit de 19,5 bilhões de reais. O repasse do déficit
da CDE aos consumidores representa mais um componente das tarifas de energia deste ano. Algumas medidas recentes resultarão em tarifas mais baixas, como o fim das bandeiras tarifárias, que entrou em vigor no último dia 16 e representará uma redução de cerca de 20% na conta de luz. A recuperação dos reservatórios das principais usinas hidrelétricas no Sudeste e no Centro-Oeste contribui para a retirada das bandeiras tarifárias. Essas bandeiras custeiam o acionamento de usinas termoelétricas para cobrir escassez de energia hídrica. E agora vamos falar sobre a falta de contêineres para exportação. A falta de contêineres e o câmbio desfavorável nos primeiros meses deste ano tiveram impacto negativo sobre as exportações de arroz com casca, agora no mês de abril. Os embarques no quarto mês do ano somaram 67,7 mil toneladas, volume bem inferior às 180 mil toneladas enviadas ao exterior em março passado. Pelo menos é o que informa a Associação Brasileira da Indústria de Arroz, Abiarroz, com base em dados do Ministério da Economia. Segundo a Abiarroz, o setor está tendo muita dificuldade para escoar o arroz devido à falta de contêineres. E esse problema surgiu com a pandemia de Covid-19 e se agravou recentemente com os lockdowns na China. A paralisação dos portos chineses, principalmente de Xangai, um dos maiores do mundo, reduziu fortemente a oferta de contêineres. Até mesmo alternativas como o aluguel de espaços nos porões de navios para enviar o arroz em Big Bag, embalagem que pode transportar até 1 tonelada, não estão conseguindo servir para atenuar os problemas de escoamento das exportações, enquanto as vendas externas encolheram. As importações de arroz deram um salto em abril. As compras brasileiras no mês somaram 178 mil toneladas, contra 106 mil toneladas de março deste ano. Segundo a consultoria Trevisan, isso é resultado da retenção de oferta no campo, igualmente motivada pelo câmbio desfavorável. E depois do intervalo, nós vamos falar das exportações de carne bovina in natura e também sobre a regulamentação do uso de drones no Brasil. E será que o Brasil está preparado para uma desglobalização? Nós voltamos já, é um minuto só. – 29 anos do Senar, o Brasil é só comemoração. Presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senar vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senar Goiás é da nossa gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Agora a história é outra. O programa Voluntários de Coração da Prefeitura de Anápolis promove a cidadania e ajuda milhares de famílias todos os dias. Através deles são distribuídos os alimentos arrecadados em projetos sociais da Prefeitura, como o Arraiana, maior festa solidária do estado de Goiás. Estamos fazendo história, um cuidado que nunca se viu no coração do Brasil. Prefeitura de Anápolis, orgulho de viver aqui. Sabe quem é feita e perfeita para você? A nova Ford Ranger 2023. Perfeita para qualquer ambiente. A raça Ford é a picape mais premiada do Brasil. Com a tecnologia do exclusivo Ford Pass Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4. Controles adaptativo de carga e de oscilação de reboque. Sistema anti-capotamento e muito mais. Aproveite condições especiais com preços de feira e planos para produtor rural. Perfeita, né? Nas concessionárias Ford.
agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre a regulamentação do uso de drones no Brasil. Essa regulamentação do uso desses aparelhos, dos drones agrícolas, para pulverização e dispersão de sólidos em propriedades rurais brasileiras, ela foi elogiada durante o primeiro dia da Drones Show, uma feira especializada em drones que ocorreu agora lá em São Paulo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma portaria, a de número 298, em 21 de setembro do ano passado, o que fez do Brasil um dos poucos países do mundo a normatizar as operações agrícolas com aeronaves não tripuladas. Em uma mesa que debateu o tema na feira, os 3 palestrantes reconheceram o avanço da portaria para o agro brasileiro. E os drones são usados para aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e também sementes. A regulamentação para o uso de drones no Brasil é feita por 4 instituições, além do Ministério da Agricultura, que se debruçou apenas sobre as operações de pulverização. Também há normas elaboradas pela ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, e o DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e o Ministério da Defesa. E agora vamos falar um pouquinho sobre exportação de carne bovina in natura. As exportações de carne bovina in natura na primeira quinzena de maio deste ano totalizaram 73,8 mil toneladas, um crescimento de 33,7% ante o mesmo período do ano passado. No entanto, em comparação ao mês passado, os embarques da proteína bovina foram 17,9% inferiores. Até o momento, as vendas externas de carne bovina in natura em maio deste ano consolidaram uma receita de 468 milhões de dólares, o equivalente a 75% do montante total obtido com os negócios em todo o mês de maio do ano passado, quando a carne bovina tinha o valor 22,6% inferior. Caso o volume diário das exportações mantenha o atual ritmo de embarques, maio poderá ser recorde para o período. No entanto, a dificuldade de superar esse patamar é maior que nos meses anteriores. O preço médio mensal da proteína bovina embarcada no período ficou em 6.340 dólares por tonelada, avançando de 2,1% ante a média de abril deste ano, continuando no processo de renovação de máximas históricas de preços. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre geopolítica. O Brasil está preparado para uma... Bom dia, Guido. Bom dia. Surpresa. Desglobalização, Guido? Está preparado o Brasil? Antônio, nós temos que estar preparados de alguma forma, porque desde 2008, quando houve aquele escândalo nos bancos americanos, né, que emprestaram dinheiro para quem não ia realmente pagar, e isso ocasionou uma quebra de bancos grandes nos Estados Unidos, mas isso ecoou no planeta todo. Nós pagamos também essa irresponsabilidade, mas por conta de quê? Porque o mundo está globalizado. O dinheiro está globalizado e nós compramos e vendemos mercadorias para uma quantidade imensa de países. Este é o problema. E a desglobalização começa em 2008 e ela vem tomando forma porque quando a gente se depara com o momento que nós estamos atravessando com esse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, a gente começa a sentir que nós estamos
dependentes demais de outros países e isso pode afetar a nossa macroeconomia aqui no Brasil. Ô Guido, a coisa é tão visível, é tão cristalina, quando a gente fala assim, um país pobre, um país médio, um país rico. A situação que aquele pessoal está passando no Afeganistão é uma situação que não existe. Por exemplo, passou agora, saiu na mídia aí, que uma boa parte da população do Afeganistão tem gente lá vendendo um rim para poder sobreviver. Ninguém quase fala isso, né, Guido? Exatamente. Gente morrendo de fome na África, morrendo de sede, morrendo de falta de água. Antônio? Não tem um grão de arroz para comer, Guido. Exatamente. E nós podemos ver o seguinte, existem, neste momento no planeta, 100 milhões de pessoas deslocadas por conta da fome, fugindo da fome. Essa crise entre Rússia, Ucrânia e que vai contaminando o planeta todo, toda a África subsaariana, que são 48 países e países pobres que produzem pouco alimento, esses países já estão sofrendo por conta da guerra. Então, tudo isso é globalizado, nós precisamos ver, e esses países, esses 48 países abaixo do deserto do Saara, somam 500 milhões de habitantes que estão hoje também entrando definitivamente no mapa da fome. Se esta guerra prolongar, nós não sabemos o que vai acontecer. Quer dizer, eles já estão num estado de miserabilidade total, né, Guido? Total. E por que outros países ricos não olham para aquele lado? Porque não interessa, Guido. Você pega, por exemplo, lá o Afeganistão, agora, aquela situação que está acontecendo lá. Aquilo ali não interessa para os países ricos. Agora, a Ucrânia está basicamente ali no eixo da Europa, né? Está ali no meio da Europa. Então, é uma coisa importante. A Rússia fornece gás, petróleo, uma série de coisas. É um dos países que mais produz alimentos. Então, o mundo está voltado ali porque tem grandes interesses, né, Guido? Agora, quem não tem interesse, aonde não é interessante, infelizmente o pessoal está morrendo de fome. O que nós vemos aí é um contingente cada vez maior de pessoas passando fome. E aqui no Brasil, se não tomar cuidado, nós já temos aí média de mais de 15, 20, 18 milhões de pessoas numa situação de extremíssima pobreza, extremíssima. Vivendo aí com 15, 20, 30 reais por mês. O que a gente vem sentindo no Brasil, que nós continuamos aí com uma leva muito grande de desempregados, ao redor de 12 milhões de desempregados, sem contar os desalentados, que também são milhões. Nós não sabemos, as estatísticas não nos mostram isso. Mas a situação do Brasil, um país que produz bastante alimentos, nós estamos vendo aí um contingente muito grande de pessoas com necessidades e com algum problema na alimentação, principalmente, é uma pena dizer isso, as crianças, né, subalimentadas. Isso é um problema muito sério e nós precisamos movimentar o governo federal, os governos estaduais, para olhar essas pessoas que hoje passam fome no Brasil inteiro. Fome, saúde, educação, segurança e tantas outras coisas mais, né, Guido? Que, infelizmente, está se fazendo vistas grossas. E não pode continuar do jeito que vai, porque pode virar uma convulsão social, né, Guido? É uma situação preocupante e a gente está vendo, e com a alta desses combustíveis, a alta é mundial, mas pegou o Brasil, que já vinha de uma recessão econômica de vários anos, e a população pobre, e agora nós estamos vendo o aumento exagerado dos combustíveis, principalmente o óleo diesel, porque se produz grãos através do óleo diesel no campo e se transporta
o alimento no Brasil inteiro, nas rodas dos caminhões, e é com óleo diesel mesmo. Você tocou num ponto interessante. Soja, milho, arroz, feijão, boi, produz porque tem petróleo, óleo diesel. Se cortar o óleo diesel, não tem. Como que você vai transportar fertilizante? Como é que você vai transportar semente? Como é que você vai plantar? Porque eu uso uma plantadeira que usa diesel. É simples assim. É uma coisa, nós estamos numa situação muito delicada. E não é agora, não é esse governo agora, a coisa vem lá de trás, vem vindo, vem corroendo, vem corroendo. Agora a parede rachou todinha. E, Antônio, a gente tem que observar, o PIB da Rússia era ligeiramente maior que do Brasil. Agora nós ultrapassamos, né? A Rússia, com esses embargos econômicos, evidentemente nós estaremos adiante. Só que a Rússia, esse PIB da Rússia, a maior parte é a venda de gás e de petróleo bruto. E no nosso caso, não. Nós vendemos alimento. Nós produzimos alimento e nós necessitamos do combustível, do óleo diesel. E o Brasil produz petróleo, exporta o petróleo bruto e depois importa o petróleo elaborado sob a forma de querosene, de gasolina e assim por diante. E nós precisamos melhorar esse parque de purificação do nosso petróleo, porque nós não podemos estar à mercê dessas situações internacionais. Pois é, senhores políticos, se tiver algum aí nos ouvindo hoje, municipal, estadual ou federal, com todo respeito, está na hora de criar vergonha e pensar no país. Não é pensar em você ou no seu grupo. Está errado. Vamos pensar no país. Esse país tem saída. Isso daqui pode ser o maior e melhor país do planeta. Mas depende do que vocês vão fazer quando vocês estão reunidos. Ô Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Como sempre, falando coisas excelentes. E até a próxima, Guido. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, o jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.